Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a Parashá Devarim, que significa que Deuteronômio, também chamado de Mishnei Torá, que é repetição da Torá. Como nós somos a sinagoga israelita messiânica de Timóteo, nós estudamos também a Haftará. Então, além de Deuteronômio 1:1, do parágrafo 1 até o 3:22, que compõe o corpo desse estudo. Nós estudamos 54 parashiot ao longo do ano, e essa é a parashá número 44. Essa parashá 44 ela é conhecida normalmente como a época de Tisha B'Av, que é o mês 9 de Av, o dia 9 de Av, em que é um dia muito difícil, muito duro para o povo de Israel, que será comemorado amanhã, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de domingo, que é um dia em que normalmente se faz jejuns e se estuda aquelas palavras mais difíceis da Bíblia, como Jeremias e outros textos, que são proféticos. Mas então, falando da Haftará, e que nós somos messiânicos, o que significa? Se nós somos messiânicos, nós cremos em Yeshua. Por que tem tanta dificuldade com o povo judeu ortodoxo com relação a Yeshua? Eles não creem em Yeshua, por quê? Porque o Yeshua que é apresentado pelo mundo cristão tem muito fermento, pequenas alterações que levedam toda a massa. Então, por exemplo, quando diz que Yeshua, ele substituiu a lei, não é mais obrigado a guardar a lei. Então isso aí é uma heresia imensa, para o povo ortodoxo. Então eles não podem crer num profeta que venha e faça uma afirmação dessa. Qual que é a diferença então da sinagoga israelita messiânica? Nós cremos na palavra de A a Z. Nós cremos em Yeshua, Hamashiach, nós cremos que ele veio, nós cremos que a primeira vinda dele já ocorreu e que inaugurou o reino de Deus aqui entre nós. E nós cremos também em todas as palavras e ensinamentos dele, como um rabino que nos ensinou a como interpretar, como estudar a Torá. Porque eu já fui na minha evolução aí, até chegar na sinagoga israelita messiânica, de uma organização evangélica em que se falava que é impossível guardar a lei, que a lei não existe mais. Então, é totalmente contrário ao que fala na palavra que nós estudamos. Sobre o próprio orientação de Adonai, eu amo quem me ama, quem me ama obedece às minhas leis. A gente vê uma confusão muito grande no mundo cristão. Quais são as leis que têm que ser obedecidas? Se você perguntar para 10 pessoas, você vai ter 10 listas diferentes. Então, a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é relativa. Cada um pode pensar o que quiser. Tem que haver uma unidade de pensamento, uma unidade de estudo, uma unidade de propósitos, para que nós possamos guardar os mandamentos. Então, aqui nós vamos estudar na Haftará Isaías 1, de 1 a 27, nós vamos estudar João 15, de 1 a 11, e nós vamos estudar também Hebreus, capítulo 3, parágrafo 7, até parágrafo 4, 11. E aqui, essa palavra é dita como Brit Hadashah, essa parte, que
É a Haftarah mais a Brit Hadashah. O que é a Brit Hadashah? É aliança renovada, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com algumas traduções que falam Novo Testamento, né? Daí fala assim, Novo Testamento, então tem o Velho Testamento, e daí de repente o Velho não vale mais. Então, isso que eu estou tentando aqui, né, trazer a informação de como nós interpretamos, como é que nós analisamos a palavra toda, né, como todo o conteúdo. E Yeshua, né, que nós cremos em Yeshua, ele fala assim, o que ele fala da Torá? O que ele fala da lei? Ele fala assim, o resumo da lei é esse, que amem a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu esforço, de toda a sua capacidade, e ame ao próximo como a ti mesmo. Então esse é o resumo de toda a Torá, verdade, né? É um resumo de toda a Torá. Mas onde que vem esse entendimento de que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa capacidade? E aí, nós vemos, né, que ele estava citando aí o Shema Israel, né? Que nós temos gravado aqui no fundo daqui dessa sala, por exemplo, tem o Shema gravado em todo o início aqui dos nossos encontros, nós lemos ele, né? Lemos, estudamos e oramos nele. E fala assim, amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, e essas palavras que eu ordeno hoje estarão sobre o seu coração, inculca-as diligentemente aos teus filhos, e falarás dela a respeito, estando ela em casa, e andando no seu caminho, e ao deitares e ao levantares. Então, esse é um ensinamento que eu vou mostrar aqui, que ele é básico para todo o entendimento da palavra. Quando a gente chega no livro de Deuteronômio, ele é o quinto livro da Torá, é o quinto livro da Bíblia. A gente, muitas vezes, eu imaginava que a Torá fosse um outro livro, um livro que fizesse parte só do livro da Bíblia judaica, dos estudos judaicos, né? Mas não, a Torá está toda aqui na nossa Bíblia, né, que os evangélicos usam, que os católicos usam, que nós usamos, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que o quinto livro, o Deuteronômio, ele já é uma repetição. Tudo que Adonai tinha que entregar para nós, ele entregou aqui até o quarto. Aqui são as explicações, as orações de Moshe, de Moisés. Ele já explicando como que se aplica essas leis, faz um resumo histórico do que já aconteceu, das consequências, né, que já tiveram do povo que Adonai escolheu, trouxe, tirou do Egito e fez a caminhada pelo deserto. Então ele vem explicando essa caminhada. E aí já esclarecendo alguns pontos. E Yeshua, posteriormente, né, trouxe mais ensinamentos, mais esclarecimentos a respeito de como se aplica a lei. Quando eu estava no cristianismo, como se conhece hoje, né, que não se estuda a Torá, parece uma coisa fora de propósito para os tempos de hoje, né? Os sacrifícios, aquelas recomendações que tem ali. Mas quem estuda Levítico vai tirar pelo menos uma dúvida. Vai ver que o Eterno tem diferentes procedimentos para diferentes pecados. Pecados maiores, procedimentos mais rigorosos, pecados menores, assim ele vai fazendo. Então a gente tem que ter noção de que tem alguns pecados que são muito mais sérios, que a gente tem que evitar mesmo, tem que evitar todos. Tem que evitar todos. Aliás, aí a gente fala assim, mas
O que é pecado? O que é pecado? Né? Em João, está explicado lá que pecado é a desobediência da lei. Nessa Bíblia, né, que o evangélico usa, que o católico usa, que nós usamos aqui também, tem a tradução de lei. Lá no comecinho explica lá, todo lugar que aparece a palavra Torá nos escritos hebraicos, foi traduzido nessa Bíblia, nessa palavra aqui, como lei. Então, a pessoa não sabe nem do que está falando, às vezes, quando lê aqui a palavra lei, e as consequências, né, de todo o ensinamento que está lá. E o que Yeshua fala? O meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que você vai amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade, de todo o seu entendimento, se você não conhece as leis, não conhece como que Adonai colocou, os exemplos que ele deu? E ele escreve, né, a Torá de uma maneira muito humana, porque ele não esconde os defeitos da pessoa, né? Ele vai estar mostrando ali que o povo é difícil, como é que o povo vem, e é o povo escolhido por Deus, é aquele povo difícil, de dura serviço, que vem errando, e o Eterno vem longânimo, perdoando, mas assim, também educando o povo, porque todo pecado tem consequência, todo pecado afasta o homem de Adonai. E nós estamos procurando aqui, nessas reuniões, buscando nos aproximar de Adonai. Porque no resumo que Yeshua fez, que nós devemos amar Adonai de todo o nosso entendimento, de toda a nossa capacidade, de todo o nosso esforço, e ao próximo como a ti mesmo, então como que se faz isso na prática? Como que se ama a Deus? É uma coisa assim, cada um vai fazer do seu jeito, cada um vai procurar um jeito de agradar o Eterno. Tem mais uma coisa, gente. A gente não vai conseguir agradar o Eterno fazendo para Ele o que a gente acha que a gente deve fazer. Muitas vezes fazendo o que a gente acha que deve fazer, está ofendendo Ele. Então, ele já explicou lá como é que é o caráter dele, né? Através de todas essas caminhadas que houveram no deserto, né? E todas as consequências que houveram aqui no primeiro livro, de quem desobedece à lei, mesmo sendo filho de Arão, Nadab e Abiú, tiveram uma morte fulminante, porque levaram um fogo estranho para o altar. Então tem que tomar muito cuidado de se aproximar de um ser que é, né, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, né? E eu queria perguntar uma coisa aqui, que eu queria ouvir um alto e bom som de vocês. Nós guardamos a Torá, a lei, é para sermos salvos? Não é para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque somos salvos. A lei nos orienta sobre o pecado. Agora, então, para que serve o Espírito Santo de Deus? Né? Na palavra, está claro, alto e claro. Se alguém quiser ler algum texto a respeito para me ajudar, eu aceito de bom grado. Né? Onde fala que nós obedecemos a Torá, né? Ela nos mostra o pecado e nós usamos, através da Torá, como Paulo fala, né? Foi através da lei que eu fiquei sabendo o que é egoísmo. Uma pessoa da cultura de Paulo falar uma coisa dessa, então, ele que conhecia a lei, né? Havia sido educado na lei, havia sido parte do Sinédrio, né? E que passou 3 anos sendo educado, né? No esclarecimento da Torá, de acordo com Yeshua, né? Porque Yeshua realmente, né? Ele está nos ajudando aqui através da Brit Hadashah a entender mais amplamente a palavra de Deus. Então, nós vamos fazer o seguinte, tudo isso que eu falei foi para entender, né, o que é o Deuteronômio, que já é uma repetição.
E é assim que a gente vai aprender, né? Repetindo, né? Porque a palavra do Eterno fala assim, que Ele vai gravar no nosso coração a sua lei, os seus entendimentos, que vai fazer parte de nós, né? E eu vou voltar nesse assunto, mas primeiro agora nós vamos na palavra, porque a palavra do Eterno não volta vazia. Vamos ler aqui o texto de Deuteronômio. Olha só o primeiro parágrafozinho, Deuteronômio 1:1. Estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, no lado mais distante do rio Yarden, do rio Jordão, no deserto, em Aravá, diante de Suf, entre Parã e Tofel, Lavã, Hatzerot e Di-Hazar. São 11 dias de jornada de Horeb a Cades Barneia, através do caminho do Monte Seir. Então, para sair do Egito e ir lá para a terra, haviam 3 caminhos, havia 3 possibilidades, que era o caminho dos filisteus, que era o caminho de Shur e o caminho do Monte Seir. Então, por esse caminho do Monte Seir, seriam apenas 11 dias. E todos esses lugares que ele está falando aqui foram os lugares onde o povo cometeu pecados terríveis contra Adonai. Então aqui foi uma forma delicada e elegante que Moshe achou de puxar a orelha do povo sem estar jogando na cara as contravenções, né? E falando aqui que são 11 dias de jornada. Bom, vamos ler agora o parágrafo, né? Isso foi passando agora para o Deuteronômio 1:3. Olha só. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano. Ué, não era 11 dias? O que é esse 40º ano aí? Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo o que Adonai ordenou que lhes falasse. Bom, então o povo saiu do Egito, né? E saiu afastado, ficou 400 anos no Egito, né? Ali, ainda que houvesse entre eles o povo dos levitas, Arão saiu de lá, mas ainda com uma série de problemas. E outra coisa, depois das 10 pragas, saíram com o povo hebreu do Egito muitos novos prosélitos que se juntaram ao povo depois de ver as manifestações do Eterno, né? Então, eram 3 milhões de pessoas no deserto, mas 3 milhões de pessoas que estavam, ainda que conhecessem a lei e o mandamento, ainda, mas agora tinha uma variável nova ali. Quem que estava andando com eles no deserto? Era o próprio Adonai, a nuvem, né, que ficava acima, que aquecia a noite, a participação muito próxima de Adonai. Mas tem uma coisa, nós queremos amar Adonai e ser de todo o nosso entendimento, de todo o nosso esforço, mas o pecado afasta o povo de Adonai. É um problema sério isso. Nós queremos nos aproximar e aí então é que entra a necessidade de sermos santos. Eu, quando estava lá no cristianismo tradicional, gente, quando falaram para mim que eu tinha que ser santo, eu levei o maior susto. Porque eu achava que santos eram aqueles santos que estavam consagrados, que haviam sido levantados pela igreja, e que as pessoas oravam para eles, né? E aí vem outro problema. Né? Ainda que essas pessoas foram levadas dessa forma, a santificação, eu aposto que eles mesmos não gostariam que fossem usados como objetos de adoração, né? Porque a nossa oração deve ser dirigida somente a Adonai em nome de Yeshua.
Né? Essa é porque Adonai que é o nosso Deus, né? É um Deus só. E ele é um Deus único, errado. Adonai errado, Adonai é um. Né? Então, o que foi acontecendo no deserto? Todas essas transgressões do povo foi atrasando o povo. Então vamos continuar lendo aqui, que eu vou precisar dessas informações para fundamentar conceitos importantes hoje aqui. Agora, nós vamos partir né, para Deuteronômio 1:8. Então, no parágrafo 8 fala assim: tenho posto a terra diante de vocês, entrem nela e tomem posse da terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e seus descendentes depois dele. E aqui começa né, um outro item que nós vamos firmar aqui entre nós. Adonai falou, se ele falou, ele é santo e ele é fiel, ele vai cumprir. Tá certo? Agora, o povo confiou nessa promessa dele. Aí começa o problema, né? Aí começa o problema. Se ele falou que ia colocar o povo lá, e que era uma terra que manda leite e mel, creia. Né? Daqui a pouco, todos nós vamos nos esbarrar com esse mandamento. Eu vou desafiar todos vocês aqui a se colocarem nesse lugar. Né? E agora vamos partir então para Deuteronômio. Vou ler de 9 a 11 agora. Nesse tempo eu disse a vocês são uma carga, isso é Moshe falando, tá? Vocês são uma carga muito pesada para eu carregar sozinho. Adonai, o Deus de vocês, multiplicou-os de tal maneira que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que Adonai, o Deus dos seus antepassados, aumente seu número 1000 vezes e os abençoe como prometeu a vocês. Bom, então, aqui nós vamos lembrar uma coisa. Para quem que foi dada a aliança? Né? Nós estamos aqui formando esse conceito. Nós fazemos parte dessa aliança. A aliança foi dada para aquele povo, para que aqueles que se enxertassem naquele povo e para aqueles que viriam futuramente. Vocês percebem que então tem uma continuidade aí, uma continuidade geracional. Não tem interrupção através da geração na aliança de Deus conosco até chegar aqui. A nossa aliança é a mesma daquele tempo, é a mesma que é uma promessa para nós e é a mesma que nós seguimos. Né? É uma promessa dele. E eu vou mostrar daqui a pouquinho porque que isso é importante, como é que isso vem se formando. Né? E através do chamar, que nós devemos educar os nossos filhos, nós devemos orientar os nossos filhos, ordenar as nossas famílias, passar para os nossos filhos os ensinamentos, para que quando eles cresçam não se desviem dele. Né? Essa é a orientação de Adonai. Vamos firmando passo a passo. Né? Agora nós vamos ler o Deuteronômio 1, de 12 a 15. De 12 a 15 fala assim: no entanto, vocês são difíceis de suportar, são desagradáveis e briguentos. Como poderia eu aguentá-los sozinho? Escolham para si cada uma de suas tribos, homens sábios, sensatos, inteligentes, e farei deles sua cabeça. Né? Vocês me responderam: o que disseste seria algo bom para fazermos. Por isso convoquei os chefes de suas tribos, homens sábios, inteligentes, e fiz dele cabeça entre vocês, líderes encarregados de 1000, de 100, 50 e de 10 pessoas, oficiais, tribo por tribo. Então, aqui, nós fizemos um cálculo entre nós aqui, 3 milhões de pessoas, essa distribuição, daria em torno de 78 mil pessoas
ajudando Moshe a ensinar a Torá para o povo. E daí, quando se ensina a Torá para o povo, o que acontece? O povo vai tendo as desavenças. Quando a gente tem uma desavença, algum problema, alguma dúvida de como cumprir o mandamento, ele procurava nesse grupo aí até 10 pessoas, né? Se não resolvesse aí, ele subia para o grupo de 50, que é o líder de 50. Não resolveu aí, subia para o líder de 100. Não resolveu aí, subia para o líder de 1000. Eram os problemas mais difíceis, tá certo? É como se fosse aí o Supremo Tribunal. E depois, se não resolvesse aí, era para Moshe. Era Moshe que resolvia. Porque, então, o que significa isso? Significa que as pessoas individualmente têm muita liberdade para interpretar a lei. E aí cria muita desavença. Mas, por isso que tem que haver esses esclarecimentos, né? Como é que Yeshua fala, por exemplo, que o adultério é pecado. Né? A lei fala que o adultério tinha que ter 2 pessoas, o homem e a mulher, ser pego e flagrante, ter 2 testemunhas, e isso aí seria levado para o sinédrio, e haveria um julgamento, e aquele casal do adultério poderia ser morto. Mas Yeshua, aqui na frente, ele já ensina assim, que se você olhar para uma mulher com outras intenções, você já cometeu adultério. Quer dizer, se o mundo evangélico acha difícil cumprir a lei, o que Yeshua trouxe de interpretação da lei é muito mais rigoroso, muito mais difícil de cumprir. Então, qual que é o papel desse estudo todo? Por que nós fazemos esse estudo todo? Para quê? É para sermos, igual os fariseus que Yeshua falava, que eram como sepulcros caiados, bonitinho por fora e podres por dentro. Não, o que a Torá faz, né, e o que eu reitero que é de nós, é que nós sejamos um povo, né? Um povo que se congrega, que se reúne, que se conhece, que obedece os mandamentos e que busca ser pessoas melhores para o eterno, não para mim, não para o mundo, né? Pessoas que o eterno admire e pessoas de qualidade. Qualidade para quem? Adonai, o nosso Deus, né? Temos que sermos santos. Para quem? Para nos aproximarmos do nosso Deus. Nossa obrigação é amar Ele acima de todo o nosso entendimento, de toda a nossa capacidade, de todo o nosso esforço, né? Para aproximar dele, só sendo santo. Então não é aquela santidade que nós aprendemos lá fora. É uma santidade de qualidade para sermos aceitos e estarmos na presença de Adonai. Simples assim. E o interessante dessa história é que é individual. Individual. E não interessa quantas gerações tenhamos, quantas gerações teremos, né? A cada geração, cada pessoa que nasce, passa por esse processo. Ela tem que conhecer Adonai, né? Através desse ensinamento. Nós só podemos conhecer o caráter de Adonai através da palavra que ele deixou. Não tem outra forma de nós conhecermos, né? Obedecer os mandamentos dele. Por que nós devemos obedecer os mandamentos dele? Porque dessa forma seremos pessoas separadas. Separadas de quem? Do mundo, né? Por quê? Porque nós estamos onde? Nós estamos no reino de Deus. No reino de Deus é um reino que tem regras, que tem um rei. Quem que é o rei do reino que nós vivemos? É Yeshua, né? Que é o rei que administra esse reino. Mas quem que é quem que comanda esse mundo? É outra figura. Então nós estamos, quando nós falamos que nós saímos do Egito, nós saímos de onde? Nós estamos sendo tirados do mundo.
e sendo levados para onde? Para o reino de Deus. Né? Então, toda essa transição, toda essa dificuldade que o povo teve ali para sair do Egito, passar 40 anos no deserto e quebrando a cabeça, essa é a nossa luta hoje. Né? Saindo do mundo e entrando para o reino de Deus. Né? Essa é a nossa luta. É isso aí que nos desafia. Né? Aquele indivíduo que antes falava mal dos outros, não fala mais. Aquele indivíduo que era briguento e não fala mais. Aquele indivíduo que traía, não trai mais. Aquele indivíduo que era agressivo, não é mais. Entendeu? Aquele indivíduo que era pão duro, não é mais. Ele ajuda os próximos, ele procura ser uma nova criatura. Que é o que Yeshua fala, né? Que é necessário nascer de novo. E esse mundo, saindo do mundo e entrando no mundo de Deus, esse é o nosso desafio. Nós, esses indivíduos que nós estamos lendo aqui, somos nós. Essa é a nossa luta, o nosso desafio, o nosso dia a dia. Né? Hoje, no século 21. Então a Torá é atualíssima, porque Deus é fiel, Deus é único. Deus é Deus de eternidade e eternidade. Ele não mudou. E quando falam que a palavra dele está ultrapassada, que não vale mais, então, o que nós fazemos? Né? Quem pensa assim não conhece Deus, não conhece o caráter dele, não conhece as leis e os mandamentos dele, não guarda os mandamentos dele, porque para quem que ele se revela? Ele se revela para alguém que é rebelde aos mandamentos, ou ele se revela para alguém que o ama e guarda seus mandamentos? Né? Quem que vai ter mais proximidade com ele? Né? Se o pecado afasta, é uma coisa tão lógica. Né? A nossa razão não tem sentido de ser. Né? Nesse momento, porque se nós resolvemos ser nova criatura, obedecer, nós somos servos dele para servir, porque os pensamentos dele são maiores que os nossos, os planos dele são maiores que os nossos, e de repente nós nos tornamos pessoas praticamente ridículas do nosso tamanho, da nossa insignificância, da nossa capacidade de fazer com os nossos próprios braços, com as nossas próprias pernas, fazer um mundo diferente. Mas quando a gente nos integra no projeto do Eterno, né, é Ele que vai atuar, é Ele que vai nos tornar pessoas melhores. Nós temos que abrir nosso coração, entrar no caminho e nós temos aí o Espírito Santo e Yeshua para nos ajudar, que é o nosso sumo sacerdote. Né? E ele fala que aqueles que o Pai mandar, ele não colocará fora. E o que ele vai fazer? Ele vai, nós vamos fazendo esse trabalho, vai chegar um dia que ele volta, que ele virá, e o dia que ele vir, né, nós vamos passar 1000 anos, até o dia que ele vai entregar esse povo aprovado para o Pai. Nós somos cabecinha dura, sabe? Nós somos difíceis, nós estamos fazendo esse esforço. Né? Mas vai demorar mais 1000 anos de estudo de Torá, né? Depois que Yeshua voltar. Essa é a lei que vai reger. Os mandamentos que nós vamos ter que ter, a palavra é clara todo o tempo. Né? Essa é a lei que vai reger. Só que ele vai explicando como aplicar, como fundamentar, como, né, a seriedade. Yeshua já veio e já mostrou que existe um aprofundamento aí, que já tornou mais difícil da gente obedecer. Então a coisa vai dando na medida que o alimento nós damos conta de digerir e atuarmos. Por mais que nós estejamos evoluídos no estudo, sempre tem palavras e desafios que nos impactam. Que a gente chega ali e a gente fica balançado. E agora? O que eu vou fazer? Não dou conta disso. E aí, né? O processo continua. O Espírito Santo continua nos ajudando. O Espírito Santo continua nos apoiando. Né? E para nós superar. Nós mesmos não vamos conseguir. E o Eterno vai completar as dificuldades nossas um dia, né, em que nós partirmos, né, como células, como povo que participou. Vou te dar a palavra. Mas eu quero que fale bem alto para aparecer no vídeo. Tá.
Né? Então, é isso daí que a gente tem que se ver. Nós somos uma célula nesse povo. Por favor, pode falar. Essa questão da Torá, da lei, é tão importante que lá em Provérbios 28:9 fala assim, ó, Deus desvia os ouvidos, que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração se torna abominável a Deus. Então nós podemos traduzir isso aí, né, de acordo com os tradutores, aquele que desvia de obedecer a Torá, até as suas orações são abomináveis a Deus. É duro essa palavra, né? E é uma atenção incrível que a gente tem que ter, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas eu oro, mas nada acontece. Mas se ela continuar parando para pensar, como é que está a minha vida? Será que eu estou retificando as minhas ações a cada dia, né? Para que as minhas orações passem a ser aceitáveis? Então, olha o que acontece. Daí vem o quê? Julgamento. Vamos ler Deuteronômio de 16 a 18 aqui. Olha só. Evandro, só para reforçar o que ela falou, nesse texto aqui de Zacarias 7, que você mencionou, o versículo 9 fala assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, praticai justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com o próximo. Isso aí é prática da Torá. Aí o 12 fala assim: endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá, a minha lei, e as palavras que os seus exércitos haviam falado, pelo seu espírito, por intermédio dos profetas. Por esse motivo eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. Assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Misericórdia. Só reforçando o que a irmã falou. Zacarias 7, 13. Assim é a nossa dificuldade, né? E vós padeceis porque são ignorantes, não têm conhecimento suficiente. É isso que Yeshua falou, né? Jesus, os católicos. Vamos ler. De 16 em diante aqui, ó. Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, parágrafo 16 em diante. Neste tempo, comissionei seus juízes. Ouçam os casos surgidos entre seus irmãos. Olha qual é o ensinamento. Ouçam, é isso que nós fazemos aqui no desfile da Torá, inclusive, né? Onde cada um conta a sua experiência, as dificuldades que teve com a obediência da Torá, como é que ele passou a semana naquela evolução. Tá certo? Isso é uma troca. Olha. Então, no 1,16, ouçam os casos surgidos entre seus irmãos e julgue com retidão entre um homem e seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Quando julgarem, vocês não devem demonstrar favoritismo. Deem atenção igual ao pequeno e ao grande. Não importa a apresentação pessoal. Não temam ninguém, pois a decisão é de Deus, de Adonai. Se o caso for muito difícil para vocês, tragam-no a mim. Esse é Moisés, né? E eu ouvirei. Nesse tempo, também dei a vocês ordens concernentes a tudo que deveriam fazer. Então, essa questão de julgamento, né? Nós temos o mundo falando que a gente não deve julgar ninguém. Mas dentro do corpo aqui, dessas células que eu estou falando, do corpo de milhares, da qual faz parte essa aliança, nós nos ajudamos mutuamente, né? Às vezes não com a sabedoria que Deus faria pessoalmente, mas nós tentamos ajudar os irmãos a caminharem juntos, a entender os mandamentos, a suportarem, né? Nós devemos suportar os irmãos. O que significa suportar? É aguentar eles? Não, dar suporte. Dar suporte aos irmãos para essa caminhada, né? Nós fazemos parte do mesmo corpo, nós fazemos parte do corpo de Yeshua, nós somos uma unidade. Por que quando eu falo que Deus é um,
nós somos um com Deus, cada um de nós é um com Deus. Esse povo é um com Deus. Vai entendendo isso. Porque nós vamos chegar no corpo daqui a pouco. Né? Mas vamos avançando aqui no Deuteronômio 1:21. Daí nós vamos ler assim aqui. Veja, Adonai seu Deus pôs diante de vocês, subam, tomem posse como Adonai. Adonai seu Deus pôs a terra diante de vocês, subam, tomem posse como Adonai, o Deus de vocês, seus antepassados, disse a vocês, não temam, não se assustem. Então nós que estamos saindo desse mundo, né, e entrando no reino de Deus, com a promessa dele, nós temos que tomar posse desse reino, né, sem se assustar, crendo que nós podemos e que nós vamos ser auxiliados. Não importa quão grande pareça esse desafio para nós. Sair do mundo e entrar no reino de Deus. Né? Esse é o nosso desafio. Bom, então agora eu vou ler para vocês o Deuteronômio 1:22-26. Aí vem o caso dos espias. Né? Vamos pegar esse exemplo para a nossa vida hoje, no século 21. Deuteronômio 1:21 fala assim: eu já comecei a ler. Não temam, não se assustem. Daí vem o 22. Vocês se aproximaram de mim, cada um, e disseram: vamos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e nos trazer uma palavra sobre a rota a ser usada para subirmos até lá e nos revelar como são as cidades que encontraremos. A ideia pareceu boa a Moshe. Então ele pegou 12 de seus homens, um de cada tribo, e eles partiram, subiram as colinas, chegaram ao Vale do Escol e fizeram reconhecimento. Tomaram os produtos da terra e os trouxeram até nós. Eles também nos trouxeram uma palavra: a terra que Adonai nosso Deus nos dá é boa. No entanto, vocês não subiram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai nosso Deus. E em suas tendas vocês reclamaram pelo fato de Adonai nos odiar, que ele nos tirou da terra do Egito apenas para entregar-nos aos amorreus, para sermos destruídos. Que tipo de lugar é esse para onde nos dirigimos? Nossos irmãos fizeram com que a nossa coragem se extinguisse, quando nos disseram: o povo é maior, mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu, e por fim, vimos ali os gigantes. Então, eu respondi a vocês: não sejam medrosos, não os temam. Adonai nosso Deus, que vai à frente de vocês, lutará a seu favor, de maneira com que ele realizou todas essas coisas por vocês no Egito, diante dos seus olhos, e da mesma forma no deserto, onde vocês viram como Adonai, o Deus de vocês, os carregou, como um homem leva o filho por todo o caminho percorrido, até chegarem ao lugar em que se encontram agora. Então, o lugar que vocês encontram agora, né, até aqui nos guiou o Senhor. Né? Falta completar agora mais coisas, mas não temam, não se assustem com o que tem pela frente. A gente ouve muita notícia assustadora, né? Cada um tem motivos para se assustar por doença, por problema financeiro, por problema de relação, por problema de rebeldia. Mas não se assustem, até aqui nos guiou o Senhor. E ele promete que Yeshua é nosso advogado, ele promete que o Espírito Santo vai ajudar-nos. Agora, o Espírito Santo ajuda todo mundo? Para que serve o Espírito Santo? Quem vai me ajudar com alto e claro aí? Para que o Espírito Santo foi enviado? Para capacitar a obedecer aos mandamentos. O Espírito. Justiça, do juízo, do Isso. pecado. O Espírito Santo foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que são as leis. Né? E ele vai nos
capacitar a obedecer a lei. É muito difícil para nós, mas esse é o papel do Espírito Santo. Ele não vai atuar num corpo em que não deseja isso, não deseja, não ama o eterno. Para que ele vai se importar? Isso é a função dele, é ajudar os mandamentos, para nos aproximar de Deus, Adonai. Por que ele vai atuar na nossa vida se não tem interesse nisso? Pensa nisso. Então, muita gente fala aí que o Espírito Santo, né, faz isso, faz aquilo. Não, ele nos ajuda a obedecer os mandamentos. Ele nos ajuda a entrar no reino de Deus. Ele nos ajuda a sair desse Egito e entrar no reino de Deus. Mas em pessoas que estão buscando a santidade, porque ele vai habitar dentro de uma pessoa, ele não pode habitar dentro da imundícia. Ele vai habitar num lugar limpo. E aí que nós estamos fazendo, saindo do mundo e entrando nesse reino, nos limpando do mundo para entrar no reino de Adonai. Então, nós temos que nos posicionar, né, nesse caminho. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto mais um pouquinho. Né? Então, esses são os espias que eles ficam olhando lá o reino de Deus e assuntando lá se dá conta, se não dá, se é difícil você entrar lá, qual que é a dificuldade que tem esse problema, aquele problema, e eu não consigo. Não se preocupe, existe uma promessa que você vai entrar. Creia nela, se apegue a ela, confie em Deus. Não se assuste. Segue o caminho. É igual aquela travessia do Mar Vermelho. O povo chegou ali, 3 milhões, o Egito lá atrás, pressionando. Enquanto o povo não caminhou naquela direção que foi ordenado, o mar não se abriu. O povo caminhou, o mar se abriu, o povo passou. Só o povo escolhido, os outros não conseguiram passar. Não foi permitido. Então é assim que o Espírito Santo ajuda. Ele ajuda para quem está caminhando, para quem crê que vai, que quer atravessar, que quer entrar no reino, que vai sofrer desafio, que vai sofrer perseguição. É certeza. Porque esse mundo não ama Deus. Esse mundo persegue quem ama Deus. Nós vamos falar disso mais. Não se assustem. Então, em 29 a 32, capítulo 1, Deuteronômio de 29 a 32, fala assim: não sejam medrosos, não os temam. Adonai, nosso Deus, que vai à frente de vocês, lutará a seu favor, de maneira que ele realizou todas essas coisas por vocês no Egito, diante dos seus olhos. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lutando aqui. Agora nós vamos ler Deuteronômio 1, 34 a 36. Tudo dentro da paraxá. De 34 a 36, fala assim: Adonai ouviu o que diziam, irou-se e jurou: nenhuma dessas pessoas, de toda essa geração maligna, verá a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados, exceto Caleb, filho de Funé, de Jefté, né? Ele haverá, darei a ele e seus descendentes a terra sobre a qual andou, pois ele seguiu Adonai em tudo. 3 milhões de pessoas ali, não é só 2. Aqui ele fala de Caleb, logo abaixo ele fala de Joshua, né? Que substituiu Moisés. Só 2 pessoas. Né? Olha só. Mas nós somos uma célula desse corpo. Esse corpo morreu por causa disso? Essas células morreram. Né? E o povo ficou 40 anos no deserto, porque nenhum deles ia entrar na terra prometida. Morreram todos no deserto. Dá para entender a nossa caminhada? Nós estamos aqui, estamos saindo nesse deserto. Nós estamos saindo e caminhando lá para o reino de Deus. Né? Se nós não crermos em Deus que Ele está nos chamando para lá e vai nos ajudar, nós vamos morrer no deserto. Nós não vamos chegar lá. Escolham, né, o caminho aí, porque a exclusão está aqui, ó.
né? Não vão entrar na terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Ele prometeu, ele é fiel, mas se você duvidar, porque, gente, sabe uma coisa da palavra de Deus? A palavra de Deus, quando fala assim, ó, vocês têm que santificar o meu nome. Se a gente duvidar dele, nós estamos santificando o nome dele? Então, a nossa atitude, dia a dia, tudo que a gente faz, né, santifica o nome do Eterno. Se eu fizer qualquer coisa, desobedecer os leis e os mandamentos dele, eu estou me rebelando contra ele. Então, ele não é importante para mim. Né? E o que a palavra fala uma coisa muito interessante. Se eu desobedecer um só dos seus mandamentos, eu desobedeci a todos. Isso é muito rigoroso para vocês? Mas por que é assim? Né? É que se você desobedeceu um, você foi rebelde contra um mandamento. Você foi rebelde contra quem? Você foi rebelde contra ele. Contra Adonai. Você tem direito de se rebelar contra ele? Porque eu vou me rebelar contra um mandamento, o outro rebela contra outro rebela contra outro, mas essas células aqui têm o mesmo Deus, o mesmo Adonai, o mesmo objetivo, a mesma caminhada, o mesmo rumo. Só que cada um desobedece o seu mandamento que esse aqui eu não vou obedecer. Ele escolhe um para desobedecer. Está desobedecendo quem? Está desobedecendo o Eterno. Se desobedecer, está se rebelando contra ele. Se está rebelando contra ele, você inutilizou todos. Né? Porque não tem esse meio termo assim, eu vou ser mais ou menos bom. Né? Tanto que precisa do Espírito Santo nos ajudar na caminhada, precisa de Yeshua nos ajudar na caminhada, porque nós somos duros. Eu sou uma célula aqui que particularmente vou te contar. Eu sei o que é dureza de coração. Né? Estou falando de experiência própria. Lutando para sair do mundo e entrando no reino de Deus. E eu vou pular só um pouquinho. Ele é Deuteronômio 2, 14 a 16. Depois eu vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ler Deuteronômio 2, 14 a 16. Que é tudo dentro dessa paraxá. Não estou mudando de assunto. O tempo entre a saída de Cades Barneia e a travessia do Vade Seret, que é um riacho, né? Foi de 38 anos, até que toda geração de homens capazes de usar armas foi eliminada do acampamento, como Adonai tinha jurado que aconteceria. Vocês viram o que quer dizer? Então, aquele povo que saiu do Egito, foi aquele povo que entrou na Terra Prometida? Não, foram os herdeiros deles, foram os filhos deles. E aí, são novas células, né, desse povo, desse corpo. Que a promessa foi feita para aquele povo da época, para as pessoas que viriam e muitos outros, né, que se enxergariam, somos nós. Então, aquele povo que saiu do Egito, dois entraram. Então, o buraco da agulha, ele é apertado. Ele é apertado. Por isso que nós temos que avaliar se nós daremos conta de construir essa torre, que Yeshua fala. Avalia se você vai dar conta. Você quer entrar nesse caminho? Avalie se você vai dar conta de suportar. Avalie se você vai dar conta de chegar no final, com a torre pronta. Né? Que é chegar em Adonai. O ensinamento está todo aqui. Então aquele povo não entrou. Agora, entrando aqui no capítulo 2 de Devarim, ele fala daqueles 3 caminhos, né, que levam lá para a Terra Prometida. O caminho dos filisteus, eles iriam ali, 15 dias eles sairiam do Egito, estariam lá na Terra Prometida a pé. Mas não foram por esse caminho, porque daí eles teriam que enfrentar guerras, e eles não estavam preparados para isso. Nem com o exército preparado,
e muito menos com a mente preparada, que é o nosso grande desafio, né? Que nós estamos fazendo, trabalhando aqui, é evoluindo a nossa mente, evoluindo o nosso entendimento, a forma de ver um Deus eterno. Né? Porque se eu fosse descrever Deus eterno aqui para vocês, eu não teria como fazer isso, ele é muito grande para eu descrever. Mas ele fala que se eu fizer essas coisas aqui, ele está me mandando, ele vai nos separar, vai nos caminhar e nós vamos entender. Ele promete isso. Né? Porque se eu não fizer isso, eu sou rebelde a ele, então eu fico com o meu entendimento e vou ver onde eu vou chegar. Vamos ler aqui agora, Deuteronômio 2, de 4 a 7. E aqui tem duas coisas importantes, gente. Tanto Deuteronômio 2, de 4 a 7, como Deuteronômio 2, de 8 a 9. Olha só, vocês acham que Adonai estava cumprindo essa promessa de levar o povo de algum lugar para onde ele prometeu pela primeira vez? Olha que interessante isso aqui. Eu fiquei bem encantado com essa constatação aqui. Então, Deuteronômio 2, de 4 a 7, fala assim, ó. Vocês já andaram o suficiente em torno dessa montanha, dirige-se para o norte e entregue essa ordem ao povo. Vocês terão que atravessar o território de seus parentes, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, sejam muito cautelosos, e não entrem em disputa com eles, pois eu não darei a vocês nenhum pedaço da terra deles. Não, nem mesmo lugar para pisar o pé, visto que dei o monte Seir a Esaú como sua possessão. E daí, então, Esaú, o irmão de Jacó, recebeu uma terra de Adonai por possessão. E Adonai é fiel e está honrando a terra que deu. E para esse povo passar lá, eles tinham que pagar pelo alimento que comeram, pela água que beberam, pois a terra, né, Adonai os tem abençoado. Agora, Adonai abençoou Esaú em tudo o que suas mãos produzem. Né? Ele sabe que vocês têm atravessado todo esse vasto deserto nesses 40 anos. Adonai, seu Deus, esteve com vocês e nada faltou a vocês. Ele sabe disso, Esaú sabia. Mas ele podia ter medo que o povo atacasse ele, né? Daí nós vamos concluir mais uma coisa aí. Vamos ler 2, de 8 a 9 agora. Então passamos por nossos parentes, os descendentes de Esaú, que viviam em Seir, saímos do caminho de Elamá, de Eilat e Etzron-Geber, e voltamos e passamos pela estrada que passa pelo deserto de Moabe. Adonai me disse: não sejam hostis para com Moabe, para com os moabitas. Não sejam hostis. Quem que eram os moabitas? Os filhos de Ló. Então, Esaú ganhou o terreno e aqui, eles não lutem com eles, nem darei a vocês nenhum pedaço de terra deles como propriedade, porque já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló como seu território. Então Esaú já tinha seu território e os descendentes de Ló já tinham seu território. E Adonai honra ali, não ia dar nem um pedacinho daquela terra para ele. Agora, o interessante aqui que nós devemos observar isso aqui olha aqui, ó. Vamos ler do capítulo 2, parágrafo 20, fala assim, ó. Como é que era essa terra, né? Fala assim, ó. E essa também é considerada uma terra dos Refaim, chamados Zanzumim, pelo Emori, viviam ali. Eles eram um povo grande, numeroso, tão alto quanto os Anaquins, mas Adonai os destruiu à medida que o povo de Amon avançava e se estabeleceu no lugar deles. Da mesma forma que destruiu os heveus quando os descendentes de Esaú avançaram em direção a Seir e se estabeleceram no lugar deles, onde vivem até hoje. Aconteceu os mesmos com os Avim, que viviam nos povoados distantes de Azar,
os Caftorim, provenientes de Caftor, os destruíram e se estabeleceram no lugar deles. Então, foi Esaú que foi lá para o Monte Seir, que Deus mandou, e venceu aquele povo que estava lá ocupando a terra? Não foi. Adonai foi lá e derrotou aquele povo para eles. Eles foram sendo destruídos na medida que o povo ocupava aquela terra. Os moabitas que foram para aquela terra, eles foram lá e conquistaram aquela terra? Não. Foi conquistar a terra, mas foi o braço deles. Foi Adonai que entregou a terra para eles. E agora o que Adonai estava fazendo? Pegando os hebreus que saíram do Egito, o povo escolhido que nasceu lá de Abraão, de um casal, né? Já eram 3 milhões aqui, e estavam trazendo do Egito para colocar na terra santa que ele prometeu. Era a primeira vez que ele fazia isso? Não, já tinha feito 2 vezes aqui pela palavra. Não sei quantas outras ele fez que não está registrado. Né? Mas isso é fantástico. Né? E esse povo que ele está levando agora, já teve, olha quantos, demorou 40 anos quebrando a cabeça para merecer sequer entrar na terra e depois cometendo mais uma série de barbaridades. E depois de entrar na terra, sofreram invasões de outros povos e foram feitos escravos por outros povos, voltaram para lá. Por quê? Porque transgrediram a lei, transgrediram, desobedeceram. E o Eterno, ele longanimamente, conduzindo esse povo até os dias de hoje. Somos nós, né? Que estamos aqui agora, fazendo a nossa parte como células individuais para entrar nesse corpo, no reino de Deus. Né? Esse reino é constituído dessas células, né? Do somatório dessas células. Então, a mesma promessa, né? Vocês estão vendo que por isso Adonai não queria mexer com quem já deu, aquela terra deles, acabou. Né? E diz que, né, os romanos descendem de Esaú. Né? Esse é o conhecimento que nós temos. E daí vem o capítulo 3 aí desse Deuteronômio. Né? E daí eles entraram, ter muitas vitórias iniciais aí, né? Então voltamos, subimos pela estrada de Baixã e foi vencendo aqui uma série de vitórias, né? Bastante retumbantes aqui, e vai descrevendo que eu não vou cansar vocês com toda essa leitura. E foram tempos difíceis. Agora, por que teve gente que precisou ser destruída nesse caminho? Né? Essa terra prometida, 400 anos antes, Deus havia falado assim para Abraão: vai lá e anda por aquela terra. Onde você andar, tocar seus pés, eu vou entregar para você. E o povo daquela terra via que Deus era com Abraão. Depois viu que Deus era com Isaac. Depois viram que Deus era com Jacó. E eles se converteram. Eles entenderam esse Deus. Eles viram que Deus estava com eles. Eles viram os milagres que Deus fazia. Como que Deus conduzia esse povo. Mas não se converteram. 400 anos depois, eles vão se tornando cada vez mais iníquos, vão fazendo cada vez mais barbaridades, tendo leis cada vez mais difíceis, sacrificando filhos para Deus e fazendo barbaridades, né? Chegou uma hora que se tornaram um povo insuportável para Deus. Não havia mais conserto. Assim como houve conserto para Sodoma e Gomorra. Precisou ser destruído, porque não havia entre eles nenhum sábio. Não havia quem reformasse aquela sociedade novamente, para que ela tomasse os caminhos. Ela era rebelde demais. Então, se Deus tem um plano para o reino de Deus, e Ele tem um plano de construir esse reino, se o povo rebelde vai se tornando independente, para que ele serve a Deus? Só para causar problema, dor de cabeça, iniquidade, destruição. Então, Deus elimina. Simples assim. Eu quero saber qual um de vocês aqui quer ficar com um problema agarrado na pele de vocês a vida toda. Né? Então, cuidado para eliminar, mas tem que eliminar.
Né? Então, eu estou na metade, viu, gente? Vocês estão cansados já? Não. Vamos lá. Daí, no parágrafo Deuteronômio 3,15, vem uma coisa aqui incrível. Daí começa a distribuição das terras. Olha que fantástico, distribuição das terras. Vocês imaginam, nós temos aqui entre nós um topógrafo. Né? Vocês imaginam, já era mais ou menos 3 milhões de pessoas de novo, entrando na terra, de 12 tribos, recebendo uma região, e cada um ia receber terras ali, mas tinha mapa, tinha distribuição. Quem que fez a topografia dessa terra aí para distribuir tudo? Porque a palavra não fala nenhuma reclamação sobre o tamanho de terra. Mas quando você vê o desenho, né, você vê que quem ficou do lado do Rio Jordão, do lado de fora, né, que é a tribo de Gade, a tribo de Simão e meia tribo de Manassés, a área deles era muito maior que os outros. Nós precisamos tomar cuidado com o olho grande, né? Que é melhor a gente estar no lugar que a Adonai tem para a gente, quando nós vamos crescer, prosperar, ter o suficiente para educar nossos filhos, nossa família, do que estar no mundo que não tem a proteção dele. Né? A tribo de Gade e Simeão foi a primeira a ser destruída pelos invasores, né? Rubem. Rubenitas. Se você Simeão Eu falei, Rubem, tá certo. Rubem, Gade e meia tribo de Manassés. Foram as primeiras tribos a ser destruídas. Né? E por que nós temos 10 tribos desaparecidas hoje? Né? Só ficou ali Benjamim e Judá depois da destruição do reino do norte, depois de Salomão, de Jeroboão, né? Que pegou 10 tribos lá em cima. Porque aquelas tribos de cima não podiam mais adorar em Jerusalém. Então eles começaram a fazer adorações que não eram do Eterno e foram se corrompendo e terminaram sendo eliminados. Olha que os exemplos não faltam aqui ao longo de toda a trajetória, né? Então, nós temos aqui, vamos ler mais uma vez para nós que estamos saindo do mundo, entrando no reino de Deus, 3, 21 a 22. Quem quer ler para mim? 3, Deuteronômio, capítulo 3, parágrafo 21 e 22. Também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que Adonai, vosso Deus, tem feito a estes 2 reis. Assim fará Adonai a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque Adonai, vosso Deus, é o que peleja por vós. Entenderam? Quem que está pelejando por vocês para sair do mundo e entrar no reino? Adonai, gente. Adonai é a mesma coisa aqui, tudo que foi escrito são sombras para o futuro, né? Para a gente entender a palavra de Deus, ela é atualíssima. Né? Então, o conceito de desobedecer um mandamento significa desobedecer a todos, é porque quebra a confiança. Quem quer ler Hebreus 4:2, por exemplo? Quem tem aí? 4:2. Porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois os que ouviram não a fizeram acompanhar de confiança. Pois nós, os que cremos, entramos no descanso. Como foi dito, na minha ira jurei, que não entrarão no meu descanso. Gente, isso é Hebreus 4:2, é o Novo Testamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? É sobre a palavra de Deus atualíssima. Então, essa confiança emuná, né, que nós temos que ter na palavra de Deus, no santo nome dele, ela não é uma confiança qualquer. É confiar de corpo e alma, se entregar naquilo ali e acreditar naquilo, para você
poder atravessar o Mar Vermelho. Entendeu como é? Eu sei que é desafiador, mas esse é o nosso desafio. Mas Adonai peleja por nós. Bom, agora eu vou recomendar para todos os que estão presentes e também os que estão vendo esse vídeo, vendo essa palavra por vídeo, que assistam um vídeo nosso da Sinagoga Israelita Messiânica de Timóteo, que já tem aí 225 vídeos gravados e colocados no YouTube. E são 225 Shabatotes que nós já passamos aqui, porque nós só gravamos os Shabbats, a palavra dada no Shabbat, né? Então isso aí está construindo em nós o reino de Deus já fazem alguns anos. E eu queria que vocês assistissem ao vídeo. Qual a sua identidade e propósito? Quem que é você? Tem um vídeo lá, Parashá Hukat, né? E vocês vão ter que pesquisar lá na Sinagoga Israelita Messiânica de Timóteo esse vídeo. Qual que é a sua identidade e propósito? Então, tudo isso que nós estamos falando, nós estamos saindo do mundo para ir para esse reino, né? Com que identidade? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Daí, vai me poupar aqui uma grande explicação, né, dessa colocação do meu ser nesse projeto. Entendeu? Cada um fica da lição de casa ver esse vídeo, então. Porque a nossa sinagoga tem um nome também. Ela chama Beit Tikkun HaNefesh. Você sabe o que quer dizer Beit Tikkun HaNefesh? É uma casa, né, do Tikkun HaNefesh, retificando a vida conforme a Torá. Então nós estamos retificando nossa vida. Esse local aqui é esse local, né? Tudo isso que eu estou falando é nessa retificação da nossa vida. É difícil sair desse deserto. E para isso, né, é necessário nascer de novo, sair do mundo e entrar no reino de Deus. Agora, aquela palavra que eu pedi para Hebreus 10, 14, vamos ler Hebreus 10, 14? De novo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, por que nós estamos sendo santificados? Para que essa santidade? Quem aqui quer ser santo? Se for perguntar de chofre assim, para que isso? Né? Se você tem que amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade, de todo o seu esforço, e você só se aproxima a Deus pela santificação, é para isso que você tem que ser santo, para se aproximar de Deus. Né? Não tem sentido você estar aqui, querer entrar no reino de Deus, e chegar lá, não estar com a roupa adequada, como explica aquela palavra de Yeshua, e o convidado foi retirado da festa e jogado para as trevas, porque não estava com a roupa adequada. Essa palavra significa que aquela pessoa que estava nessa festa não estava pronta para estar lá, ela não fez a lição de casa, ela não tinha a intenção correta para estar lá, tá certo? Ela estava sujando o ambiente, sabe? Então, nós devemos lembrar aqui que o Shema Israel, ele está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 13 a 21, Números 15, 17 a 41. 37 a 41, desculpa, certo. É o primeiro número menor. Tá certo. 37 a 41. Então, esse é a nossa. São duas coisas, gente, que a gente firma. Essa é o Shema, né? É o Shema, que é nossa âncora, e a palavra de Yeshua, que diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa capacidade, todo o nosso entendimento,
né? E ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós somos células de um corpo, se eu não amar o próximo, eu vou ser um corpo doente, disforme. Como é que vai ser esse corpo? Né? Cada um de nós é uma célula desse corpo. E esse corpo vem vindo lá de trás, 3 milhões que saíram do Egito, morreram, 2 entraram. Lógico que tem os 2 que saíram do Egito, mais os descendentes daqueles que saíram e não entraram. Certo? Mas o corpo continuou, percebe? Ele vem continuando até hoje e está aqui todos nós. Então aqui que nós temos que entender esse papel de corpo. Nós somos corpo do Mashiach. Vocês sabiam que o corpo de vocês trocam células? Tem algumas células do corpo de vocês que se renovam de 5 em 5 dias. Tem células que se renovam mais longo, tem células que não se renovam. Né? Mas no corpo de vocês, essas células que se renovam têm que ser nascidas, eliminadas, nascem outras para repor e você continuar vivo e saudável. O que é um câncer, gente? É quando uma célula começa a se reproduzir desordenadamente, ela começa a desobedecer a lei de Deus ali, daquela ordem toda que tem ali, e começa a fazer o que ela quer. E cria um problema sério que não tem um remédio que cura esse negócio. Né? Então, essa comparação com o corpo, com esse corpo do Eterno, que nós estamos aqui agora, quem que vai ser o corpo do Eterno daqui a 100 anos? Nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos. Esse corpo que nós vamos deixar daqui a 100 anos vai ser melhor ou pior do que esse que nós temos hoje? Vai depender de quem? De nós. Né? De nós permitirmos que Deus nos corrija, nos conforme, nos aperfeiçoe e nos dê sabedoria. Nos permitamos que o Espírito Santo nos conduza. Né? É isso que vai permitir que o mundo da frente, que esse corpo de Cristo seja melhor no futuro. Porque esse futuro que eu estou falando não vai estar no mundo, vai estar no reino de Deus. Vocês entendem a diferença entre isso? Né? Vocês estão saindo desse Egito. Porque nesse mundo, gente, que está hoje aí, né? Vocês acham que é brincadeira nesse mundo? Olha aqui, ó. Esse mundo fala assim, ó. Existe mais de 100 gêneros. Mas Deus fala assim, só existem 2 gêneros, macho e fêmea. Olha, começa aí. O mundo fala assim, case com quem você quiser. Tem gente que casa com árvore, com animal, com cachorro. Mas Deus fala assim, o matrimônio é entre homem e mulher. Olha, vocês estão, o mundo está aí parecendo tudo natural. Nós estamos lá saindo desse mundo. Olha onde nós estamos entrando. O mundo fala assim, um feto é apenas um acúmulo de células. Mas o Eterno fala assim, a vida começa na concepção. Então, o aborto é assassinato. O mundo fala assim, o feminismo, o individualismo, né? Ter companhia de pet. E nós falamos que a família é a base da sociedade. E a família está sendo condenada, manipulada. Queremos sim destruir a família, tem gente que fala. Ué, ele quer destruir princípios do reino de Deus. Então, é esse mundo que nós estamos saindo, tá certo? O mundo fala assim, não leva desaforo para casa. Né? Deus fala, ame o próximo como a ti mesmo. O mundo fala, não existe verdade, tudo é relativo. Nós falamos, a verdade é a palavra de Deus e ela é absoluta. O mundo fala assim, você pode se destruir, você é livre para fazer o que você quiser, abusar de sexo, drogas, e destruir o seu corpo do jeito que você quiser. Nós falamos, o corpo seu, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Olha que diferença.
E finalmente, o mundo fala assim, a lei foi abolida. E nós sabemos que Yeshua falou, eu não vim para descumprir a lei, sim, Torná-la plena. para torná-la plena. Então, precisamos sair do mundo, né? E não tem dúvida que as coisas estão, que esse Egito, que esse mundo está, não vai contribuir para a nossa evolução. Bom, eu vou pedir para vocês, né, ler em casa Isaías de 1, capítulo 1, parágrafo 1 a 27, que faz parte da orientação para hoje, da Haftará, e João 15, 1 a 11. Esse nós vamos terminar lendo ele agora e encerrar a nossa conversa. João 15. Então, eu vou ler João 15 aqui, de 1 a 11, para a gente encerrar. Faz parte da Haftará. E Yeshua fala assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o jardineiro. Todo ramo que parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, poda, para que dê mais fruto. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, à parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo, onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma, provarão ser meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Mas eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneçam em seu amor. Eu lhes disse isso para que minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Então é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Dado o silêncio, muito obrigado. Shabbat Shalom mais uma vez. Shabbat Shalom.